aí galera, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. A gente vai contar aqui um pouco da história do Paciência. Acho que isso ficou faltando no primeiro vídeo aí da saga, né, do motor novo dele e tal. Eu acho que ficaram muitos questionamentos a respeito aí da história do carro. Então esse carro tá com a gente faz um bom tempo já. Então assim, o carro merece que a gente conte essa história. Então a gente vai começar aqui pelo começo, né, que foi quando a gente comprou o carro. E eu acho que nada melhor pra começar que foi o pai aqui que começou essa história. Eu não tava nem esperando por isso. E aí? E aí que a gente já tinha uma ideia, né, de ter um outro carro, já tinha a ideia de presentear o Geraldo Neto com um carro, né, e ele começou a viver esse mundo de carro antigo já com 2 anos de idade. Não só o carro antigo, mas o automobilismo em geral, né? Já andava ali nos seus primeiros anos de vida, já andava comigo no Eusébio, assistia as corridas, as arrancadas. E quando a gente, em 2003, adquiriu a picape, fez a picape, aí ele praticamente era o meu parceiro aqui de viagem de oficina, de ver a restauração, funilaria, preparação, a pintura. Acompanhou todo o processo de montagem. E no meio desse processo aí da picape, ele sempre falava que ele queria um Fusca, ele ia começar com um Fusca. E eu escutava aquilo, mas aí ficava tranquilão. Porque a gente sabe que no meio da viagem aí, quando a gente é novo, a gente vai mudando a ideia, né? Mas eu acho que ele nos teus 18 anos, foi? 2000 foi... Eu tinha 17 anos quando o Fusca foi comprado, né? É. Acho que com 15 anos, 14 anos, eu comecei com essa história de gostar de Fusca. É, né? foi mais ou menos por aí. Não sei nem por quê, porque o primeiro Fusca que eu andei foi no meu. Eu nunca tinha andado num Fusca na minha vida, né? Uma das coisas que ele sempre falava é que adorava carro aspirado, carro do barulho, né? E dias depois começou a dizer que o carro dele era o Fusca e tal. Não, tranquilo. Então, mais ou menos ali, acho que em finalzinho de 2017, não foi? Eu tava chegando lá no sítio do meu sogro, o avô dele, e aí... Não, mano, 2015. Tu tinha 17? Eu terminei. É isso, é. Eu tinha 17 anos. Isso. E 2015. 2016 ia completar 18, né? 2015. Isso, tá certo. Aí eu vi o Paciência lá, nos fundos, lá na lateral do terreno do sítio, debaixo de um coqueiro, um pé de siriguela, não sei. Tava lá debaixo desses pés lá. E eu olhava pra ele, todo sujo de tinta, super cal, sujo de cimento. E aí, nos primeiros dias, não dei muita atenção. Aí, só que quase que uma semana depois, eu disse, eu vou olhar esse carro direito. Procurei saber de quem era o carro, era de um amigo do tio dele, que a mulher tinha expulsado o Paciência da garagem, porque ela tinha ganhado um carro novo, e ela disse que não via lógico, o Paciência na garagem e o carro dela levando sol e chuva. E aí o cara chegou lá no Neto meio que pedindo socorro, pra poder deixar o Fusca lá, pra poder colocar o carro da mulher dele na garagem. E aí eu fui ver o carro, e quando eu comecei a olhar o carro, nem acreditei no estado de integridade da carroceria do carro, né? Comecei a correr o carro, comecei a ver calha de teto, íntegra. Para começar, a pintura do carro ainda era original. Ainda é original. Na época eu comecei a olhar e disse, a pintura original. E aí fiz aquele teste básico ali, olhei pé de coluna íntegro. E cheguei a conseguir que o carro nunca tinha sido mexido, à exceção de um problema que ele tem no teto, né? Mas eu fiquei muito empolgado com o carro. E aí fiz uma proposta pro dono. A primeira proposta ele não aceitou. Acabou aceitando a segunda e aí a gente resgatou o Paciência para casa. Eu acho que o Geraldo tem até as fotos, depois ele pode postar aí as fotos. Vou botar aí as fotos para vocês verem aí como foi o começo da história, né? Acho que... E foi uma aquisição assim, por Paciência foi providencial. Você acredita que 3 dias depois o coqueiro era uma das árvores que estava ele tava embaixo, né? Arriou simplesmente no canto que ele era para estar. Ou seja, se aquela árvore cair no lado que ele estava, ele tinha dado PT. Se ele ainda tivesse lá, ele tinha morrido lá. Ela caiu aonde ele estava. Literalmente ia ali cair, tipo, no meio do teto dele ali e arrebentar ele. Isso foi bem, a gente ficou bem surpreso a gente nunca com isso, porque isso foi... Realmente salvou. A gente ter comprado o carro salvou a vida do carro. Porque se ele passar mais 3 dias lá, não tinha mais Fusca, né? Então assim, a gente quando trouxe o carro, a gente começou a olhar o carro, o piso do carro. Zero, né? O piso é íntegro, né? Só tem original, um ferrugemzinho no piso, na bateria, né? Alguns pontos de ferrugem nas extremidades do piso.
A ideia do projeto desse carro na restauração dele é recuperar, preservar o piso original, mesmo que a gente tenha que tirar de cima, mas fazer só as extremidades e manter a originalidade do carro o máximo que a gente puder. Então, assim, aí depois veio e começou a ideia do Geraldo Neto de desmanchar o motor do carro. Mas isso aí a gente vai botar em outra parte, que a gente vai chamar outra pessoa aqui, que é muito importante na história, porque É verdade. a história desse caso, desse carro, né, ela se cruza com a história do que hoje é a oficina, né, então vai ser interessante porque esse carro foi uma escola para mim e aí tem outras pessoas envolvidas nisso e aí a gente vai trazer essas pessoas para contarem a história do carro e ao mesmo tempo a gente contar aqui um pouco da história da oficina e como isso nasceu. Sim. E como o meu aprendizado na parte de mecânica se deu, né, se desenvolveu, mas basicamente é isso, o carro muito íntegro, a estrutura muito boa, né, com pouquíssimas coisas para fazer, é um carro fácil de fazer. Eu acho que foi isso que fez com que a gente comprasse, né, porque a gente já tinha experiência de ter comprado um outro carro muito ruim e restaurado por muito tempo, né, e a gente viu que comprar carros muito enferrujados, muito oxidado, muito podre, o quão é difícil de restaurar um carro nesse nível. Encarece muito a restauração. Encarece muito o tempo, uma série de coisas que aumenta, tempo, né? No aborrecimento do tempo, nos contratempos, entendeu? Então, esse é um carro que é muito fácil. É praticamente comprar 4 paralamas, fazer as soldinhas que tem ali nas caixas, né? E pintar o carro. O carro tem pouquíssima coisa para fazer. Como eu falei, vamos contar aí na parte 2 a história da mecânica do carro, uma série de coisas, né? Mas vamos deixar isso daí para segunda parte. A gente vai trazer uma pessoa aqui especial aí pra gente. Aguardem aí a segunda parte do vídeo e logo a gente vai postar, beleza? Abraço, pessoal.